para você que se encontra no livro de Daniel 6, capítulo 6, versículo 21 em diante. A palavra diz assim: Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Eu poderia fechar agora a Bíblia e não precisava mais pregar, porque já tem uma mensagem para você. Já tem uma mensagem de Deus para você. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel, a palavra diz assim que ele tinha um costume. Ele entrava na sua casa e o seu quarto ficava na parte de cima. E a palavra diz que havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Ele então tinha ali uma vista panorâmica do quarto dele. E 3 vezes por dia ele se punha de joelhos. Ele orava a Deus, ele dava graças diante do seu Deus. E ele sempre fazia isso. Era um costume dele. Ele já tinha esse hábito com Deus, né? Porque nós criamos hábitos com Deus. Cada um tem o seu hábito com Deus. Esse era o hábito de Daniel. Houve um tempo, você vê lá nos versículos anteriores, né, do capítulo 6, que se juntaram os presidentes, as pessoas importantes daquele reinado, e chegaram até o rei Dário e falaram com o rei Dário: olha, rei, todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, as pessoas importantes, elas entraram em consenso e concordaram que o rei deve estabelecer um decreto e que nesse decreto faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Gente, isso é maldito. Desculpa. Isso é maldito. Por quê? Porque Satanás, ele é assim. Satanás sabia que Daniel estava lá com comunhão com Deus, então tem que criar uma situação para matar esse homem. Por quê? Como eles tiraram do nada, eles tiraram essa ideia que tinha que criar ali um decreto que durante 30 dias ninguém podia fazer petição a outro Deus. Que não fosse ao rei. Jesus, sabe o que é isso? É o inimigo criando, inventando as suas estratégias para destruir o povo de Deus. É por isso que na palavra de Deus fala do laço do passarinheiro. É tão pequeno, né? Eu quando estou aqui a gravar, é sempre o telefone a tocar, né? Aí você põe a pausa, aí você sai do contexto da mensagem, né? Mas vamos voltar lá para a palavra de Deus, que Deus tem uma mensagem para você. Eu estava falando sobre o laço do passarinheiro, né? É uma coisa mínima, pequena, que nós não... O passarinho, ele não enxerga, por isso que ele cai nesse laço, né? E tem coisas na nossa vida que a gente não vê também, que está tendo uma armação pelas nossas costas. Às vezes você está aí como Daniel, entra no seu quarto, abre a janela, se ajoelha, faz a sua oração, dá as suas graças a Deus, de hábito, né? Você tem uma vida santificada com Deus. E de repente vem essas pessoas que você nem sabe quem são, né? Mas estão próximas de você, porque essas pessoas aqui importantes, esses presidentes, né? Esses conselheiros governadores, eles estavam próximos de Daniel, conheciam muito bem Daniel. E eles estavam armando, né, essa cilada, porque se você observar, isso foi uma grande cilada. Por quê? Porque que somente durante 30 dias ninguém podia fazer petição a Deus nenhum se não fosse o rei Dário. Porque eles já sabiam que Daniel não ia falhar. Eles conheciam o perfil de Daniel, né? E Satanás conhece o meu perfil e conhece muito bem o seu perfil. Então ele vai atacar naquilo que você pratica, naquilo que você está habituado, né? E no caso de Daniel foi assim. Então eles pediram para que o rei sancionasse essa lei, né, esse interdito.
e que fizesse até uma escritura assinada, gente, uma coisa assim. É uma lei, a lei dos medos e dos persas, ela não era revogada. Lembra lá de Esther, quando foi pelo rei concluído sancionada essa lei para que matasse todos os judeus através de Amã? Pois, aí o que acontece? Mesmo Amã morto, enforcado, mas a família, o rei não pôde voltar atrás com a palavra dele. Por quê? Porque já tinha feito um decreto. Então o rei falou para Esther que os judeus estejam preparados e eles têm direito de lutar. E eles venceram, né? Venceram os seus inimigos, mas eles tiveram que concluir o que estava naquele decreto. Então aqui era uma lei que não podia ser revogada. E acabou, né? Aí o rei assina a escritura e o interdito, só que Daniel continuava a fazer o que ele costumava fazer, orar a Deus. Quando aqueles homens, eles foram até Daniel, olha, observa a palavra lá, se você quiser ler, no livro de Daniel 6:11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, a orar e suplicar diante do seu Deus, foram lá checar o que Daniel estava fazendo. Então você vê que é uma perseguição contra a vida de Daniel, né? Porque Daniel não era não era babilônico, não participava, né? Não era daquele povo, não tinha nada daquele povo, foi levado cativo também e estava lá como cativo e sobressaía, né? Porque Deus era com Daniel. E se você for ver também os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, também Deus estava com eles. Deus está no negócio, né? Então, eu sempre falo, você pode estar em qualquer lugar do mundo. O importante é que Deus esteja com você. O importante é que Deus esteja com você. Gente, tem lugares que eu e você nunca vai pisar com seus pés, nunca. Por mais que você tente viajar o mundo inteiro, nunca você vai alcançar com os seus pés. Mas Deus alcança, né? Deus sonda tudo, vê tudo. Tudo está nas mãos do nosso Pai. E vai ter lugares que Deus vai te enviar que vai ser o fim do mundo, né? Vamos dizer assim, parece o fim do mundo, não tem nada. Mas se Deus estiver com você, você vai sobressair. Se Deus estiver com você, você vai alcançar. Sabe por quê? Eu estou falando isso por experiência própria. Eu já entrei em lugares, já morei em muitos lugares, já morei em muitas casas, já morei em muitas cidades, porque a minha vida, Deus tem isso comigo, sabe? Deus não tem muito tempo um só lugar para mim. Dá um certo período de tempo, Deus quer que eu mude, Deus quer outro ambiente. Então, assim, esse tempo todo Deus faz isso comigo. Não sei mais lá frente se eu vou ficar mais quieta, não sei. A gente não sabe os planos de Deus. Mas o que eu estou falando para você é que em todo o tempo, Deus sempre esteve comigo. E Deus sempre foi comigo. Então, tudo que a gente põe à nossa mão, o ímpio reconhece que prospera. É assim, uma coisa assim sobrenatural. Você está num ambiente onde só existe gente incrédula. Se você falar de Deus, riem da sua cara. Mas quando olha para você, eles querendo confessar ou não, eles veem em você um diferencial. Aí tudo que você coloca às suas mãos, prospera. Tudo que você faz bem feito, porque você conhece aquele versículo, né? Tudo que vier na tua mão para fazer, fazei conforme as tuas forças. Porque para a sepultura para onde tu vais, não há obra, não há conhecimento, não há coisa alguma. Então a gente está ciente que tudo que vier na nossa mão para fazer, nós temos que fazer bem feito. Mesmo que às vezes a gente tenha aqueles dias de preguiça, que é normal do ser humano, mas eu tenho que entender que Deus está me dando uma responsabilidade para ser cumprida. E se eu posso dar o meu melhor, eu darei o meu melhor. Então, o povo, esses governadores, essas pessoas da elite importante, cercava Daniel observando o comportamento porque queria prejudicá-lo, né? Tipo assim, quem é esse que sai lá do país dele cativo e vem morar no nosso país e ainda quer... Porque o rei Dário no sentido amava Daniel, gostava de Daniel. Então havia inveja. A gente sabe quando a gente está num ambiente de trabalho, por exemplo,
quando você sobressai naquele ambiente, há sempre um invejoso, que sempre vai tentar achar uma falha em você para tentar te prejudicar através da falha. Só que como não encontrava falhas em Daniel, tentou procurar na perfeição de Daniel. E o que era a perfeição de Daniel? Cumprir a sua rotina com Deus. Então, já que eu não posso achar falhas em Daniel e motivos para condená-lo, então eu vou encontrar falhas em um decreto, né? Porque ele não vai poder cumprir, porque ele é fiel nas suas orações a Deus. Então, tá feito, né? Porque isso foi combinado. A palavra fala assim que então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, conselheiros, governadores concordaram. Concordaram entre eles. O rei nem sabia disso. Depois que eles foram anunciar ao rei, em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aqueles homens, quando viram Daniel ali, eles foram ao rei. Eles se apresentaram ao rei. Eles foram dizer para o rei: olha, rei, lembra daquele interdito que o Senhor assinou, daquela escritura que o Senhor assinou, que no prazo de 30 dias não deveria fazer petição a outro Deus a não ser o rei? Sim, lembro. Pois é. Essa palavra é certa. Eu disse isso. Eu assinei. Então, sabe quem Daniel? Sim, Daniel. O exilado de Judá? É esse? Olha o termo que eles usam diante do rei. Gente, a palavra de Deus, ela é reveladora. A gente não precisa estar lá para entender como é que funcionava o cenário daquele lugar. Daniel 6, 13. Eles chegaram até o rei e disseram: esse Daniel, num tom assim de, tipo, esse aí mesmo, que o senhor gosta, que é dos exilados de Judá. Né? Tem que lembrar o rei de onde ele é, porque para eles Daniel não era nada. Não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste antes 3 vezes por dia, faz a sua oração. Eu falo para você que tem gente que entra na nossa vida para provocar milagres. Sabia disso? Porque você só vê Daniel numa cova de leões e não ser devorado por um milagre de Deus. Porque se não acontecesse isso, nunca ninguém ia testemunhar o que tinha acontecido com Daniel. Então tem pessoas que são malignas mesmo, que entram na sua vida para provocar um milagre na sua vida e ver que Deus é com você. O rei ouve aquilo. Ele ficou muito triste, né? E ele pensou com ele: eu vou determinar de livrar Daniel. Ele ficou penalizado, gente. Quando ele ouviu falar que era Daniel, porque ele já sabia quem era Daniel. Ele sabia que Daniel nunca ia aceitar esse decreto. Mas o rei, quando assinou isso, eu tenho certeza, o rei não se lembrou de Daniel. O rei não passou na cabeça que Daniel fazia isso. Aí quando eles levaram a notícia para o rei Dário, e quando Dário ouviu, aí ele, pegaram o Daniel. A nossa sorte, sabe qual que é a nossa sorte? É que nós temos um Deus que nos livra. Sabia disso? Se a gente for importar com família, se importar com você, se lembrar de você, você cai mesmo no laço. Então a nossa sorte é que nós temos um Deus acima de tudo, que está vendo tudo e que cuida de tudo. Porque tem até pessoas da nossa família que esquecem de te ajudar no momento que você precisa. Tem pessoas próximas de nós que não nos lembram que nós estamos indo para o laço do passarinheiro. Aí entra Deus no cenário e diz para você: não, mas eu vi. E é por isso que eu estou te desviando desse caminho. Porque tem caminho, gente, e eu estava até pensando nisso essa semana. Deus te mostra o caminho, certo? Você vai ter que fazer isso, tá? Aí você vai, mas tem coisas que o nosso coração endurece ao decorrer daquele caminho. E a gente não entende: Deus, mas será que eu estou indo no caminho certo? Porque meu coração está fechado.
E quando o coração está fechado, é porque a gente não está em sintonia com o Espírito de Deus. Não é aquilo. Não é exatamente aquilo. Por isso que Deus te incomoda e está falando para você. Você está indo até no caminho certo, mas você está tomando as rotas erradas. Aí o que Deus faz? Aí ele começa a colocar uma angústia no seu coração para você fazer alguns desvios. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você. Eu sei que Deus está falando com algumas vidas aqui e que está entendendo a mensagem de Deus. Você está até no caminho certo, mas às vezes você aceita propostas que não era para aceitar. Você tenta negociar aquilo que não é para negociar. Você tenta fazer amizades que não eram para serem feitas. E isso provoca um aperto no seu coração. Porque Deus está falando, você está até na direção certa, mas você está pegando rotas erradas. Aí Deus faz você, muitas vezes, se angustiar para mostrar para você, filha, continue no caminho, mas não faça esses desvios que não está na minha lista. Entendeu? Então tem pessoas aqui que estão no caminho certo, mas tem ali uma angústia, como se fosse um quê? Tipo assim, será que eu vou virar aqui? É aqui. E Deus está falando, se o seu coração se apertar, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você entender o que Deus está falando. Às vezes você está no caminho certo, você está no caminho certo, não às vezes não, você está no caminho certo. Aí aparece uma ideia na sua cabeça para fazer. Aí você fica assim, não, eu estou no caminho certo, não há problema nisso, então apareceu isso na minha cabeça para fazer, então eu vou fazer. Aí o seu coração endurece. O coração aperta. Isso é um sinal da parte de Deus dizendo para você, não tome essa rota. Vai no caminho, continua no caminho como você está indo, mas não vai por essa rota. Porque há vários caminhos. Há vários. Põe no seu GPS. Você põe lá um endereço, te apresenta várias rotas, vários caminhos para você passar. Aí você que decide qual que você quer, o mais longo, o mais perto, né? Com mais trânsito, com menos trânsito. Aí Deus está falando isso para você. Que Ele te dá sinais. E um dos sinais que Deus muito fala com você é o seu coração se fecha. Eu não sei você, mas comigo Deus é assim. Quando eu estou no caminho certo, eu sei que eu estou lá. É isso que Deus tem para mim. Mas quando eu vou tomar algumas decisões nesse caminho, meu coração endurece, gente. E sim, um aperto, como se alguém o tivesse apertando com a sua própria mão. Aí eu sei, não é isso. Ainda não é essa a escolha, Silene. Continue no caminho. E na hora certa Deus vai te mostrar a outra rota que você deve seguir. Então, eu falo para você que há pessoas que entram na nossa vida para provocar milagres. E no caso de Daniel, esses homens só entraram na vida de Daniel para provocar milagre na vida dele, para reconhecer que realmente o Daniel serviu o Deus vivo e poderoso. O rei se entristece, tenta livrar Daniel, e a palavra diz que até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Ele foi lá, empenhou-se por salvá-lo. Ele esteve lá a se empenhar e nada, não conseguiu solução. Aí aqueles homens, claro, né, chegaram ao rei e perguntaram então ao rei, mas não é a lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei Sassone se pode mudar? Então estava ali tentando o rei, né, porque o que eles queriam era destruição. Aí o rei, olha, traz Daniel aqui e vamos fazer o que já está decretado, vai lançar ele na cova dos leões. Aí o rei acreditava tanto no Deus de Daniel que falou, o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Olha a expressão do rei, gente. O teu Deus, a quem tu continuamente serves. Como é bom ser contínuo diante de Deus. Como eu sou contínuo diante de Deus, Deus é contínuo comigo. O que eu dou para Deus, gente, eu recebo de Deus. E não recebo da mesma forma que eu doei, não. É muito mais. Deus, ele é poderoso. Então, assim, Daniel servia continuamente. Não era a pessoas que é parcial, né? Quando apetece, quando tem vontade, né? Ah, eu sinto, agora eu tô com vontade, agora eu vou. Não. Tá na luta, tá chorando, tá perdendo, tá ganhando, tá feliz, tá triste. Eu sirvo a Deus continuamente. É isso que eu tenho que entender como uma vida de servo de Deus. Eu sirvo a Deus continuamente.
Porque a nossa vida, gente, é de vales e montanhas, é de desertos e oásis. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Há um momento que vai ser só seca na sua vida, mas tem um momento que vai frutificar e você vai degustar dos seus frutos, daquilo que você plantou. Então, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E ele livra. Ele livra. Ele dá vitória. Ele realiza sonhos. Ele faz milagre acontecer. O especialista diz que não, Deus, não o quê? Eu disse sim. Aí a coisa, o que acontece? Milagre. Milagre, gente, não se explica. Milagre se vive e só vive quem crê. Então, se você crê no milagre, você vive o milagre. Amém? Porque eu quero liberar uma palavra profética para você nessa sexta-feira e dizer para você, você vai viver milagres da parte de Deus. Porque você serve a Deus continuamente. Todos os dias você busca a face de Deus. Todos os dias você tenta o agradá-lo. Todos os dias você tem comunhão com o Pai. Então, você vai ver milagres acontecer. Você vai ver aí a mão de Deus estendida sobre a sua vida e fazendo algo extraordinário. Deus está mudando a sorte de muita gente. Eu tenho aqui, olha, a autoridade do Espírito Santo de Deus para falar para você. Deus está mudando a tua sorte. Deus está mudando os teus cenários. O que é cenário? É aquela coisa, você vai na televisão e você vê que eles montam o cenário para fazer a gravação, certo? Aí depois eles querem mudar de cenário, eles trocam os móveis, eles trocam utensílios, eles trocam a decoração. Então, assim, mudou de cenário. E quando Deus fala mudar de cenário, Ele está mudando você do espaço físico onde você está, da vida que você está vivendo. Deus muda amizades. Deus tira essas pessoas, coloca pessoas novas. Deus, quando tem um propósito para você em outra igreja, Deus tira dessa igreja e leva para outra igreja, porque é lá que Deus tem algo para fazer na sua vida. Então, quando Deus fala que está mudando o cenário, Ele está dizendo para você, está vindo algo que você nunca viveu. Tem coisas aí que está acontecendo que você nunca experimentou, você vai passar a experimentar. Aí, o rei Dário sabia que Daniel servia a Deus continuamente. A palavra diz que ele foi lançado naquela cova e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. O rei vem, sela com seu próprio anel. E a palavra diz que era com dos seus anéis grandes, né? Para que não mudasse nada a respeito de Daniel. E é isso que Deus faz, viu, gente? Deus deixa aí no limite mesmo. Eu já passei por situações que eu fui no limite. E eu pensei assim, não, dessa eu não passo. Essa eu vou perder. E Deus, não. Comigo você não perde. Se eu tô no negócio, não... Gente, você serve o general de guerra. General. Ele tá à frente de tudo. Tudo. Não existe nada nesse mundo que impeça o trabalhar de Deus. Ah, mas ele tem a posição tal, e daí? Se preciso for, Deus mata. Se preciso for, Deus tira dali e abate. Já vi tantas coisas assim. Da pessoa falar assim, ah, mas fulano está lá. Estava. Porque já não está mais, né? Já passou a fase, como a palavra de Deus diz, né? É como a nossa vida é como uma flor que nasce de manhã. Aí você pega aquela flor e à noite já não existe mais. O vento leva. Desvanece. É como uma sombra do dia. Você já viu como o sol nasce lindo, meio-dia aquele sol forte, aí à tarde aquele sol, mas quando chega o momento dele se pôr, ele vai, porque ele entende que é o momento dele ir. A natureza obedece à voz do seu Criador. E tem pessoas que acham que tem poder de desobedecer aquilo que Deus mandou e não tem. Não tem poder, sabe por quê? Porque a última palavra vem de Deus. Eu não canso de falar e vou sempre falar, a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Sabe? Que tem muita gente, não precisa ser médico para dar diagnóstico não. Há muita gente que olha para a nossa vida e às vezes está olhando para a sua vida e você tem pessoas aqui que tem uma vida falida mesmo, viu?
está passando por necessidade, tem contas para pagar, não sai do aluguel, vive uma vida, né, instável, e a pessoa olha para você e já deu o diagnóstico. Não, essa daí já não sai mais. Há muita gente para diagnosticar, né, e dar a sentença final. Mas eu quero dizer para você que se você crê em Deus, Deus mudará a tua sorte. Se você serve a Deus continuamente, na vergonha você não vai ficar, porque Deus vai te honrar. Ele tem honra para os seus. A palavra fala que ele tem vitória para os seus. Riquezas e honras estão em suas mãos, bens duráveis. Ele dá a quem ele o ama. Então você ama a Deus. Ele tem bens duráveis para você. Não é só para você, é para sua família. É para gerações o que Deus está fazendo aqui. Então, o rei se dirige para o seu palácio, passa a noite em jejum, né? Deve ter aprendido com Daniel isso. Passa a noite em jejum. E nem deixou trazer à sua presença instrumentos de música como ele tinha o costume. E ele perdeu o sono. Aquela noite, ele não conseguiu dormir. Ele estava angustiado. Aí o que ele faz? Ele, pela manhã, ao romper do dia, ele se levanta. Estou falando do rei Dário, viu? O rei. Ele se levanta. E a primeira coisa que passa na cabeça dele é ir depressa até a cova onde Daniel estava. Ele estava acreditado, mas ao mesmo tempo desacreditado, porque a palavra de Deus nos diz que ele chegou até aquela cova, mas ele estava com a voz triste e começou a chamar por Daniel. Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Eu tenho certeza que ele falou ali num tom tipo assim, eu vou perguntar, mas ele já não deve nem estar mais vivo. Mas lá do fundo daquela cova, vem a voz de Daniel. E eu li o versículo para você. Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano. É bom servir a Deus continuamente, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, Ele te livrará da peste perniciosa, Ele te livrará, sabe do que? Da mortandade que assola o meio-dia, da peste que anda na escuridão. Ele te livrará, sabe do que? Da boca maliciosa, da inveja. Deus te livrará dos amigos falsos, da família invejosa. Estou falando aqui porque é profético o que o Senhor está falando. Deus te livrará porque você serve a Deus continuamente. Deus livrou Daniel e a palavra, ele declara em suas palavras. O anjo fechou a boca aos leões. Deus está dando ordem. E Deus está dizendo assim, eu estou mandando os meus anjos. E tem anjos aqui, fique atento. Porque vai ser como uma pessoa que está do seu lado, uma pessoa desconhecida que você nunca viu. Mas vai ser uma pessoa, vai se passar por uma pessoa. E Sirlene, isso é verídico? Isso é mentira, né? Está exagerando. Eu vou te provar. Hebreus 13, 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Está lá em Hebreus 3:2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando sem saber, acolheram anjos. Eu tive essa experiência, não foi uma vez, foi 2 vezes.
A primeira que eu estava perdida na Irlanda, não sabia me comunicar, e parou um homem num carro, e eu já testemunhei isso, que eu nem sabia explicar o endereço, porque eu não sabia nada de inglês, né? Tava aprendendo. E ele sabia tudo. E me deixou no lugar certo. Perto num posto de gasolina, onde o meu colega, né, que morava lá na casa também, nós dividimos casa, que é assim, quando nós chegamos no lugar, para evitar custo, dividimos entre nós. Alugamos casa e dividimos. E esse colega, brasileiro também, sempre foi muito boa pessoa comigo, me ajudou muito naquele tempo que eu comecei. Então ele me deu uma carona até esse posto de gasolina, e de lá uma colega de trabalho me buscava com o carro dela, e nós íamos limpar casas. Então, como ela estava a limpar a mesma casa, na mesma cidade, ela limpava uma casa, eu ia para limpar outra casa, né? E nós combinamos de encontrar, e eu tomei a iniciativa de andar, não é? Para despachar, bem dizer assim, para chegar lá naquele posto de gasolina e adiantar, para não atrasar o trabalho da minha colega. E me perdi. Porque lá tem lugares que é só passe e parece que são parecidos. Ah, eu passei por aqui. Na realidade, você não passou por ali. Você acha que passou. E aquele homem parou e viu que eu estava perdida. Mas eu nunca me esqueço do olhar dele. Gente, não é o rosto dele que me marcou, o olhar. O olhar é diferente, o brilho é diferente. Havia algo diferente, né? E eu pensei comigo, como é que ele sabe? Eu nem falei nada para ele, me deixou no posto de gasolina onde meu amigo tinha me deixado na parte da manhã, que ia me buscar à tarde. Aí depois eu liguei pro meu amigo e ele foi me buscar lá. Então eu quero dizer para você que eu tive já experiências assim, sobrenaturais. Eu tive experiências de uma vez estar à espera de um telefonema importante, eu estava muito angustiada aquela noite. Aí eu acordei de madrugada, meu telefone está debaixo da minha almofada. Aí eu acordei de madrugada, aí eu olhei para o meu lado direito, quando eu olhei para o lado direito, havia um anjo. Um ser, como se fosse um jovem, de seus 18, 19 anos. E ele apontou a mão, né, para mim, a dizer assim, mostrando por debaixo da almofada que eu tinha a resposta daquilo que eu queria. E quando eu fechei, porque a gente se assusta, né? A gente fala assim, será que eu estou vendo mesmo isso? Aí quando eu fechei e abri os olhos, já não estava aí. Quando eu olhei a mensagem, eu olhei o telefone, a mensagem tinha acabado de receber a mensagem importante que eu queria receber. Então eu quero dizer para você que tem pessoas aqui que vai vivenciar isso. Então você tem que ser muito cordial, muito educado, porque Deus vai mandar. Se mandasse um anjo aparecer para você, você não teria suporte para isso. Então o que ele faz? Se faz passar como ser humano. E vai ser uma grande porta que Deus vai fazer, que Deus vai abrir para você. Amém? Tem uma mulher aqui que Deus está falando no meu coração, é que você tá numa fase muito difícil. Você é sozinha, Deus está me falando. E você tem filhos e você cuida dos seus filhos sozinha. E tem dias assim que à noite que você já até perdeu o sono várias noites, porque as contas estão acumulando, você não tem ajuda, o seu salário é pouco, e você está exausta. Você diz para Deus, Deus, eu me sinto exausta. Eu estou numa fase que eu não sei se eu vou aguentar mais. E Deus está falando assim para você, filha, eu estou te dando um revestimento espiritual nesta hora. Eu estou tirando do seu corpo toda a fadiga, todo o cansaço. E eu estou, desculpa, eu estou renovando você. Você vai sentir uma vontade de fazer as coisas. Você vai ter uma disposição que nem você mesmo vai entender como você mudou. E Deus está falando para você que não é para você mais preocupar o seu coração com a sua vida financeira. Porque desde a sua adolescência, Deus fez uma promessa. E Ele disse para você que ia mudar a tua sorte, que você seria dona do seu próprio negócio, que você teria para emprestar e nunca tomaria emprestado. E Deus não mentiu para você. E Ele está dizendo, não voltei com a minha palavra e vou cumprir. Então descansa a tua cabeça no seu travesseiro, dorme, porque eu cuido de ti e cuido das tuas filhas. Assim diz o Senhor para você. Amém? Então, você entende aqui que Deus livrou Daniel. Deus livrou Daniel. Deus mandou o anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano em Daniel.
E o mais interessante porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus. É o que eu tenho essa palavra de Deus para você nessa sexta-feira. Vale a pena você crer em Deus. Independente do que você está vivendo, você prefere acreditar na palavra do homem? Você prefere acreditar nas promessas do homem? Ou você prefere acreditar naquilo que Deus está falando para você? Olha, um conselho meu. Fica com a palavra de Deus. Olha, uma coisa, experiência, viu? Quando Deus falar uma coisa para você, mesmo que o seu marido ou sua mulher, não sei o seu cônjuge, uma pessoa bem íntima assim, falar, ficar contra. Mas se Deus falou para você, vai lá e faça isso. Quebra tudo, no sentido, passa por cima. Mas faz o que Deus está mandando você fazer. Hã? Porque Deus sabe o porquê que está te mandando fazer. Eu já tive a experiência de Deus pedir para fazer uma coisa e meu marido falar outra, né? E eu, tá bem, vou fazer como ele tá. Quebrei a cara. Porque o homem, gente, não sabe o dia da manhã. Eu e você não sabemos o que vai acontecer daqui uma hora, quanto mais amanhã. Então, se o Espírito Santo de Deus te direciona, às vezes você vai contrariar pessoas que estão próximas de você e você vai pensar, vou arranjar chatices, né? Vai ser briga. Pode até ser por um dia, mas depois vai ver o resultado e pensar, ela tinha razão, ele tinha razão, estava certo. Por quê? Porque Deus não deixa você confundido, Deus não te deixa envergonhado. E claro, aquele que crê em Deus não sofre nenhum dano. Porque Deus sabe o que Deus faz? Manda o anjo, guarda a sua vida. Quantos livramentos? O anjo do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, um bom fim de semana aí pela frente. Que Deus guarde você de todo mal, guarde a sua família. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua casa. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor, um grande beijo no seu coração.